Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja em cada um de nós hoje e sempre. Hoje, quarta-feira, vamos dar continuidade ao estudo da nossa lição, dessa semana estudando sobre o capítulo 7 de João, onde fala a pregação de Cristo, que causou uma dissensão não somente entre os da verdade e aqueles que eram religiosos, mas até mesmo a divisão entre eles, lá os religiosos, E hoje, na pergunta 7, nós temos aqui o seguinte questionamento. Os religiosos, admiradores do Sinédrio, queriam matar Jesus. Mas uma parte do povo de Jerusalém enxergava Jesus Cristo como? Como é que eles enxergavam Jesus Cristo? João 7,31 diz assim: Assim mesmo, muitos dentre a multidão creram nele, creram em Jesus, e diziam: quando Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que este homem fez? Será que quando o Cristo vier, como esse restante da multidão está dizendo aí, será que o Cristo vai fazer mais sinais miraculosos do que o que este homem fez? Aqui dá para perceber claramente que a multidão estava tão dividida, que a multidão estava tão confusa, e essa confusão se dava por causa de alguns bajuladores da liderança do Sinédrio, que tentava lançar dúvida sobre a obra, sobre o caráter da pessoa de Cristo. Mas, de fato, veja que nem todo mundo vai na conversa filosófica desse povo. Nem todo mundo. Tem um povo simples, um povo humilde, que eles entendem as coisas, Então esse povo começava a se questionar, e nada mais importante para entender algo, para compreender algumas coisas que muitas vezes se tornam um ponto difícil, do que questionar. Eu, por exemplo, quando estou estudando a Bíblia, eu começo a questionar o texto, fazer pergunta ao texto. Pergunta sobre o contexto, pergunta por que aquilo, qual o cenário, por que não foi dito outras palavras. Eu começo a questionar, tem uma afirmação dessa semelhante em outro lugar? Como é que eu posso robustecer esse pensamento, essa pesquisa, esse conhecimento, ratificando e fortalecendo a crença? Então, se faz uma série de questionamentos. Quando a gente que está estudando não se questiona, como se o cérebro não funcionasse, questionar não é duvidar, questionar é fazer perguntas ao texto, pergunta aquela reflexão para tentar encontrar as respostas, É fazer um exercício espiritual, do espírito, da mente. E aquela multidão, apesar de ser simples, elas começaram a fazer uma pergunta simples. Será que quando o Cristo, que eles estão dizendo, já que esse aí não é o Cristo, dizendo que quando o Cristo chegar, a gente não sabe de onde vai ser esse Cristo. Eles não disseram, Eles disseram, olha, esse aí a gente sabe onde ele é. Mas quando o Cristo de verdade vier, ninguém sabe de onde ele vem. E então uma parte da multidão, de forma simples, humilde, mas muito inteligente, com discernimento, pergunta: e será que quando esse Cristo que eles estão esperando aí vier, vai fazer tantos sinais quanto este ele faz? Ora, meus amados, estava evidente, estava claramente evidenciado que Jesus Cristo tinha feito tão grandes sinais ali no meio daquele povo, que o povo, mesmo tendo a mente embrutecida, a mente, cauterizada escravizada pelas pregações,
as pregações tendenciosas que a liderança judaica fazia, mas o povo ali sabia, todo mundo sabia os milagres, os sinais que Cristo tinha feito. Uma coisa era evidente, a pergunta era clara, né? Quem, dentre o sinédrio, dentre os sacerdotes, os doutores da lei, os escribas, os príncipes, quem dentre ali os mais radicais dos fariseus, da seita dos fariseus, fazia o menor dos sinais? Quem fazia sinal? Ninguém. Os sinais miraculosos ali, poderosos, potentosos, né? Como diz lá Atos 2, 22, os sinais potentosos que Deus fazia através de Cristo ali, né, no meio do povo, eram sinais grandiosos, né? Eram sinais que era inconteste, o povo sabia. Então não havia como negar, havia como negar que Jesus Cristo fazia sinais, e como disse o cego de nascença que ele curou, né? Ninguém pode fazer milagres desse nível, dessa grandeza, se essa pessoa não vier da parte de Deus. Então veja que a própria multidão, ninguém ali era inocente, as pessoas sabiam desse fato. E o fato verdadeiro é que o próprio Jesus Cristo, né, fazia esses milagres e eles entendiam isso, né? E o próprio texto diz aqui, assim mesmo, muitos dentre a multidão creram em Jesus. Se tinha uma parte, alguns deles que estavam tentando inflamar, dizendo que Cristo era um mentiroso, né? Que era um falso profeta, que era alguém que estava querendo enganar o povo ali, havia um grupo de pessoas que acreditava nele. Havia um grupo que acreditava e deixava bem claro isso, né? Apesar do medo que eles tinham dos judeus, da liderança judaica, eles se questionavam, né? Será que esse outro, que eles não estão aceitar Jesus como Messias, será que esse outro, quando vier, vai fazer tantos sinais assim? Pois é. Muitos deles estão esperando até hoje, e ninguém mais veio fazer tamanhos sinais e prodígios quanto o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez. Uma prova contundente da negação da liderança religiosa ao Filho de Deus, ao ungido de Deus que foi enviado para nos salvar. Bom, meus amados, vamos aqui dar continuidade. Vamos agora aqui para a 8ª pergunta, dando continuidade ao assunto que está sendo tratado, né? No capítulo 7 de João, ali um verdadeiro embate ali entre Cristo e a liderança do Sinédrio, e uma multidão como espectador ali, dando as suas, né, apresentando o seu testemunho, suas crenças, né? E então na pergunta 8 diz assim: como ficou o povo de Jerusalém devido à alienação religiosa recebida? Ou seja, a maioria, né? Porque havia ali uma multidão dividida. Uma parte dizia, não, Jesus é enganador. A outra parte dizia, ninguém faz. Será que quando vier o outro Cristo, né? O Cristo que eles estão esperando vai fazer tantos milagres quanto Jesus faz? Pois bem. Então vamos ver como ficou o povo de Jerusalém devido a essa escravização, essa alienação religiosa recebida, né? Imposta pelos líderes judeus daquela época. Olha o verso 43 e 44, diz assim: assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Olha, como já tinha ficado claramente evidenciado, o texto agora vem dizendo que o povo ficou dividido, como nós acabamos de perceber, né? E o texto aqui, ele está dizendo que o povo ficou dividido por causa de Jesus. Jesus Cristo é o promotor dessa divisão. Jesus Cristo é quem promoveu essa divisão,
entre a multidão. E aqui me faz pensar uma coisa muito interessante, né? O pensamento tradicional do sistema religioso, que há na maioria das igrejas que professam a fé cristã, sempre entendem que a divisão é coisa de Satanás, né? Quantas pessoas já não ouviu um pastor dizer, olha, a divisão é coisa do diabo, é coisa de Satanás? Eu encontrei várias vezes na Bíblia o Senhor Deus promovendo a divisão dentro do próprio povo. Ele dividiu a família de Abraão, Agar e Ismael para um lado, Sara e Isaac para outro. Ele dividiu claramente, né, as tribos de Israel, quando deixou os judeus, né, no sul, e 10 tribos dos filhos de Israel foi lá para o norte, lá para Samaria. E eu fiquei revoltado quando eu li aquilo a primeira vez, né, que eu via Jeroboão, o construtor ali, auxiliar de Salomão ali na construção do templo, um chefe, um mestre de obra, né? Alguém muito importante na construção, manutenção do templo. E do outro lado, Roboão, o filho, o descendente do trono de Salomão, eles dois brigando ali e causa essa divisão. E aí depois eu lendo o texto, o Senhor diz assim, esta divisão quem fez foi eu. Eu separei a tribo de Judá das 10 tribos que vão para o norte. E eu fiquei assim, o Senhor fez isso? Sim, Ele fez. Porque Ele sempre está tirando o remanescente. Ali Ele estava tirando o remanescente de Judá. Isso foi tão claro, o Senhor estava tão certo nessa divisão, que quando Jeroboão pegou as 10 tribos e levou lá para Samaria no norte, a primeira coisa que ele fez foi criar um bezerro de ouro e o povo adorar o bezerro de ouro. Mostrando que o povo estava atolado em idolatria. E o povo de Jerusalém tinha a chance de continuar firme no Evangelho, ali firme na palavra, ali com o templo, com os levitas ali no templo e tal. Embora esses judeus que tiveram esse privilégio de ter o templo, né, de ter ali todo o ritual sagrado e se consagrar diante daquilo ali, se preocuparam mais com os irmãos, as 10 tribos, começaram a criar guerra um contra o outro, e esqueceram de se consagrar. Entraram na apostasia, ficaram com ódio um dos irmãos, alimentaram o ódio e entraram na apostasia e lá vai aquela agonia toda, até que Jesus veio e retirou o remanescente. De novo o Senhor tira o remanescente, tira 12 discípulos primeiro, depois tira mais 70, e sai tirando, né? Até formar a igreja que nós chamamos a igreja primitiva ali dos apóstolos, né? Que chamavam de o caminho, outros chamavam de a seita, outros chamavam de os cristãos, né? Já um termo histórico aplicado aí aos seguidores de Cristo. E então vai. E aqui Cristo diz, o texto diz claramente que eles foram divididos por causa de Cristo. Olha, e Cristo porventura escondeu isso? Cristo mesmo disse, eu vim para dividir. O pai do filho, a nora da sogra, ele vai dizer. Cristo veio causar divisão. Agora, ele não é o causador da divisão como Satanás causa, porque Satanás, ele causa a divisão entre dois irmãos que têm a mesma fé. Jesus não faz isso não. A divisão que ele causa é entre trevas e luz, é entre verdade e mentira, é entre a vida e a morte. É esse tipo de divisão. Ele veio trazer a espada que divide, que separa o homem espiritual do homem carnal. Então, esse é o tipo de divisão que Cristo veio trazer. E ali, naquela multidão, estava claramente sendo dividido. Os que acreditavam na verdade e os que acreditavam no sistema religioso. Os que acreditavam em Cristo e os que resolviam acreditar no Sinédrio. Ali estava claramente a divisão. Por que é que o povo tem dificuldade de entender isso hoje? E o povo que eu digo, eu não estou me referindo ao povo evangélico, que diz que conhece a Bíblia, que anda com a Bíblia debaixo do braço, que diz que estuda a Bíblia na igreja. Por que esse povo não enxerga isso? Por que a maioria deles está do lado do sistema religioso e despreza o irmão que está com a razão, com a palavra? Por que
Sempre eles estão do lado da maioria, do lado do pastor mais rico, do lado da igreja mais poderosa. Nunca tem a capacidade de se posicionar ao lado da verdade. Por que a maioria se acovarda diante de uma injustiça do sistema religioso contra alguém que está sendo perseguido, contra alguém que está sendo maltratado? Obviamente, né? Eles estão sendo divididos, como foi essa multidão. Acreditavam na verdade que era Cristo. Outros preferiram ficar do lado do sistema religioso, né? Pelas aparências, porque ali Cristo não aparentava o Filho de Deus ser um ser glorioso, o Rei dos Reis, né? Cristo não aparentava ali, era um homem humilde. Mas do outro lado eles olhavam aparentemente e enxergavam sacerdotes bem vestidos, ricos, poderosos, influentes. Eram muitos contra poucos. Poucos do lado de Cristo e uma multidão do lado deles. E aí, tudo isso conta para a pessoa que é sem fé, para aquele que está alienado, aquele que está escravizado, aquele que vive na servidão do sistema religioso, não consegue enxergar isso. A história do tempo de Cristo se repete nos dias atuais. Mas como diz o livro de Êxodo, né? Êxodo, eu acho que 32, verso 2, não estou lembrado agora se é 32, 2 ou 34, 2, que diz assim: não seguirás a maioria, olha só, não seguirás a maioria para defender o que é errado. Que coisa, né? Veja que o Senhor está dando um mandamento claro: se a maioria estiver errado, fique do lado da minoria, mesmo que aparentemente você deva sofrer alguma consequência, né? Então, o mandamento é claro e nós precisamos decidir. A gente precisa escolher ao lado da verdade. Não importa se essa verdade que a gente vai escolher é a minoria da minoria. Não importa se a verdade trará consequências duras e a mentira traz um tempo imediato de alívio, de livramento, um suposto livramento imediato. Não importa. Isso aí tem que escolher a verdade, independente das consequências, que sejam boas, que sejam más. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê essa coragem, nos dê esse discernimento, e que, se com a mão do Senhor ele provocar qualquer tipo de divisão, fiquemos do lado da verdade, né? Qualquer tipo de divisão no emprego, na própria família, ou até dentro da própria igreja. Se alguém se dividir, escolher dividir, olhemos pelo lado do Senhor, que o Senhor, se Ele permite uma divisão, é porque Ele quer fazer uma obra. E a gente tem que sempre ficar do lado da verdade. E a palavra de Deus, ela tem a palavra final.